Ele arrancou a batina ao vivo durante a missa e disse: Deus me perdoe, mas escolho o poder. O padre Ricardo Mendes chocou 800 fiéis naquele domingo quando anunciou que trocaria o altar por uma cadeira no Congresso. O Vaticano já havia enviado o ultimato: política ou sacerdócio. Ele escolheu o palanque. O que veio depois foi uma guerra silenciosa. Cartas anônimas, ameaças, famílias divididas e uma comunidade destruída pela raiva. Enquanto Ricardo subia nos palanques com discursos inflamados, Roma preparava o golpe final, a expulsão definitiva. Esta é a história real de como um homem de fé perdeu sua alma ao trocar o evangelho pelo voto. Meu nome é Ricardo Mendes e eu costumava ser padre. Hoje, quando olho para trás, ainda sinto o peso da batina que carreguei por 17 anos e o vazio que ela deixou quando decidi arrancá-la de mim. Essa é minha história, a história de como eu escolhi o poder em vez de Deus e de como essa escolha destruiu não apenas minha vida, mas a de centenas de pessoas que confiaram em mim. Eu nasci em Santa Clara do Vale, uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, daquelas onde todo mundo se conhece pelo nome e os segredos duram menos que um pão quentinho na padaria. Minha mãe, Dona Teresa, era uma mulher de fé inabalável. Acordava às 5 da manhã todos os dias para rezar o terço antes de ir trabalhar na lavoura. Meu pai, seu Antônio, era um homem calado, trabalhador, que só abria a boca para rezar o Pai Nosso à mesa ou para dar uma bronca quando a gente aprontava. Desde criança, eu sentia algo diferente dentro de mim. Não era como meus irmãos, que sonhavam em jogar bola ou trabalhar na cidade grande. Eu gostava de ficar na igreja depois da missa, observando o padre Joaquim, um homem simples, de mãos calejadas e olhar bondoso, rezar sozinho diante do Santíssimo. Ele me via ali, sentado no último banco, e sempre vinha conversar comigo. Ricardo, meu filho, ele dizia com aquele sorriso tranquilo, Deus tem planos especiais para quem sabe ouvir em silêncio. Aos 12 anos, durante uma noite de novena do Divino Espírito Santo, uma festa tradicional que reunia toda a comunidade na casa da festeira, com ladainhas, fogos e comida farta, eu senti pela primeira vez o que eu acreditava ser um chamado divino. Estava ajoelhado diante do altar improvisado na sala de Dona Maria, a festeira daquele ano, quando uma sensação estranha tomou conta do meu peito. Era como se alguém tivesse acendido uma vela dentro de mim. Naquele momento, eu tive certeza. Deus me queria padre. Contei para minha mãe no dia seguinte. Ela chorou de alegria, apertou meu rosto com as 2 mãos e disse: Meu filho vai ser padre. Graças a Deus. Meu pai, por outro lado, ficou em silêncio por um tempo longo. Depois colocou a mão no meu ombro e disse apenas: Se é isso que Deus quer, então vá com ele, menino. Entrei no seminário aos 15 anos. Foram 12 anos de formação intensa, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia e muitos momentos de dúvida, solidão e renúncia. O seminário não era fácil. Acordávamos às 5 da manhã para rezar as laudes. Participávamos da Eucaristia antes do café da manhã. Tínhamos aulas durante o dia inteiro e à noite rezávamos as vésperas antes de dormir. Era uma rotina de entrega total, mas eu amava aquilo. Amava a liturgia, amava o estudo das Escrituras, amava a ideia de servir ao povo de Deus. Durante a formação, aprendi sobre as 4 proximidades que todo sacerdote deveria cultivar. Proximidade com Jesus, com o bispo, com os outros padres e com o povo de Deus. Eu levei essas palavras a sério. Eu realmente acreditava que estava sendo moldado para algo sagrado. Fui ordenado padre aos 27 anos, numa cerimônia emocionante na Catedral de Santa Clara. Minha mãe chorou o tempo todo. Meu pai, sempre sério, deixou escapar algumas lágrimas quando o bispo colocou suas mãos sobre minha cabeça e me consagrou sacerdote para sempre. Naquele dia, eu senti que minha vida tinha encontrado seu propósito final.
Os primeiros anos como padre foram os mais felizes da minha vida. Fui designado para a paróquia de São Sebastião, na minha própria cidade natal. Todo dia, eu acordava às 4:30 da manhã, rezava sozinho na sacristia às 5 horas, celebrava a missa das 6:30, expunha o Santíssimo Sacramento e depois atendia as pessoas que precisavam de mim. Minha rotina era intensa, mas cheia de significado. Eu batizava crianças, casava jovens apaixonados, visitava enfermos, ouvia confissões às quartas e quintas-feiras, e se alguém precisasse em qualquer outro dia, eu atendia. Eu não tirava folga da missa, porque acreditava que o padre era ordenado para isso. Celebrar todos os dias, mesmo que fosse sozinho. Minha vida girava em torno do altar e do povo. Santa Clara do Vale era uma cidade pequena, mas com problemas grandes. A pobreza era visível em cada esquina. Famílias inteiras viviam sem saneamento básico. Crianças abandonavam a escola para trabalhar na roça. E os políticos locais pareciam mais interessados em encher os próprios bolsos do que em servir o povo. Eu via tudo isso de perto. E aquilo me incomodava profundamente. Comecei a usar minhas homilias para falar sobre justiça social. Eu citava os profetas do Antigo Testamento que denunciavam a opressão dos pobres. Eu falava sobre Jesus, que expulsou os vendilhões do templo e disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Minhas missas começaram a ficar cheias. As pessoas vinham de bairros distantes só para me ouvir. Eu me tornei conhecido na região como o padre dos pobres. Organizei mutirões para construir casas populares. Criei uma campanha de arrecadação de alimentos que alimentava mais de 200 famílias por semana. E até consegui pressionar a prefeitura para instalar água encanada em 2 bairros esquecidos. Eu me sentia útil. Eu me sentia vivo. Foi nessa época que conheci Marcelo Vieira, um vereador do partido de oposição. Ele apareceu na paróquia numa tarde de quinta-feira, depois da missa, e pediu para conversar comigo. Marcelo era jovem, carismático, com um discurso inflamado sobre transformação social e justiça para os mais vulneráveis. Ele disse que tinha acompanhado meu trabalho e que via em mim um verdadeiro líder do povo. Padre Ricardo, ele disse olhando nos meus olhos com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. O senhor tem feito mais por essa cidade do que qualquer político nos últimos 20 anos. Mas o senhor sabe que sozinho o senhor não vai conseguir mudar o sistema. Para isso é preciso estar dentro dele. Eu não entendi de imediato o que ele queria dizer, mas Marcelo continuou. O senhor já pensou em se candidatar? O senhor tem a confiança do povo. O senhor tem credibilidade. Com o senhor no Congresso, a gente poderia fazer leis de verdade, leis que protegem os pobres, leis que mudam vidas. Eu ri. Achei aquilo absurdo. Marcelo, eu sou padre. Meu lugar é no altar, não na política. Mas ele não desistiu. Voltou outras vezes, sempre com o mesmo discurso, sempre plantando aquela semente de dúvida na minha cabeça. E aos poucos, aquela semente começou a germinar. Eu passei semanas pensando naquela conversa. Não conseguia tirar da cabeça as palavras do Marcelo. O senhor tem o poder de mudar vidas, mas sozinho não vai conseguir mudar o sistema. Eu sabia que ele estava certo em parte. Por mais que eu organizasse campanhas de arrecadação, mutirões e ações sociais, os problemas estruturais da cidade continuavam ali, intocados. A corrupção política, o descaso com os mais pobres, a falta de infraestrutura básica, tudo isso era maior do que qualquer paróquia poderia resolver. Mas havia algo que me incomodava ainda mais: a ideia de abandonar o altar. Desde criança, eu havia sido ensinado que o sacerdócio era um chamado eterno, uma entrega total a Deus. Uma vez padre, para sempre padre, dizia o padre Joaquim. E eu acreditava nisso com todas as forças. Ser padre não era apenas uma profissão, era uma identidade. Era quem eu era. Comecei a questionar, pela primeira vez na vida, se Deus realmente queria que eu ficasse preso ao altar, enquanto o mundo ao meu redor desmoronava.
Será que servir a Deus significava apenas celebrar missas e administrar sacramentos? Ou será que servir a Deus também poderia significar lutar por justiça dentro do sistema político, onde as decisões realmente aconteciam? Eu rezava muito naquela época. Passava horas diante do Santíssimo, pedindo clareza, pedindo um sinal. Mas a resposta que eu buscava nunca vinha de forma clara. O que vinha era uma inquietação crescente, uma sensação de que eu estava desperdiçando meu potencial ao ficar limitado aos muros da paróquia. Foi nesse período de dúvida que Marcelo voltou. Dessa vez, ele não veio sozinho. Trouxe consigo 3 líderes comunitários, pessoas que eu conhecia bem, que frequentavam minhas missas e que tinham sido beneficiadas pelas ações sociais da paróquia. Eles se sentaram na minha sala e, um por um, me disseram o quanto eu tinha mudado suas vidas. Mas também me disseram que precisavam de mais. Precisavam de alguém que os representasse de verdade, alguém que levasse suas vozes para onde as leis eram feitas. Padre Ricardo, disse Dona Aparecida, uma senhora de 60 anos que eu havia ajudado a conseguir uma casa através de um programa habitacional, o senhor é o único em quem a gente confia. Se o senhor não for para a política, quem vai defender a gente? Os políticos de sempre só roubam e mentem. Mas o senhor é diferente. O senhor tem fé. O senhor tem caráter. Aquelas palavras me abalaram profundamente. Eu vi lágrimas nos olhos daquela mulher. Eu vi esperança e eu vi desespero. Como eu poderia dizer não a pessoas que tinham colocado toda a sua confiança em mim? Naquela noite, eu dormi pouco. Fiquei pensando no que Jesus faria no meu lugar. Jesus não ficou dentro do templo. Ele saiu, enfrentou os fariseus, denunciou os poderosos, defendeu os pobres e os marginalizados. Jesus foi político, no sentido mais puro da palavra. Ele lutou por justiça social, por transformação, por uma sociedade mais humana. Será que eu não deveria fazer o mesmo? Foi assim que, lentamente, a ideia de entrar na política deixou de ser absurda e começou a fazer sentido para mim. Eu comecei a racionalizar, a construir argumentos que justificassem aquela decisão. Eu posso ser padre e político ao mesmo tempo, eu pensava. Eu posso usar minha influência para o bem. Eu posso ser a voz dos que não têm voz. Claro, eu sabia que a igreja proibia padres de exercerem cargos políticos. O Código de Direito Canônico era claro nesse ponto. Clérigos não podiam assumir funções públicas que implicassem exercício do poder civil. Mas eu também sabia que, ao longo da história, vários padres haviam se envolvido em política, especialmente na América Latina. Padre Cícero, no Ceará, havia sido prefeito. Padre Jósimo Tavares havia lutado pelos direitos dos trabalhadores rurais e acabou assassinado por fazendeiros. Se eles tinham tido coragem de desafiar o sistema, por que eu não poderia fazer o mesmo? Eu me convenci de que a proibição da igreja era uma questão burocrática, uma regra antiga que não fazia sentido no mundo moderno. Eu me convenci de que Deus entenderia minha escolha. Afinal, eu não estava abandonando minha fé. Eu estava apenas mudando a forma de servir. Foi então que tomei a decisão. Procurei Marcelo e disse a ele que eu estava disposto a me candidatar a deputado federal. O sorriso que ele abriu foi imenso. Padre Ricardo, o senhor não vai se arrepender. Juntos, a gente vai mudar esse país. Mas antes de anunciar publicamente minha candidatura, eu precisava falar com o bispo. Dom Fernando, bispo da Diocese de Santa Clara, era um homem sério, conservador, mas justo. Eu sabia que ele não ficaria feliz com minha decisão, mas eu esperava que ele entendesse. Marquei uma reunião com ele numa terça-feira à tarde. Quando entrei em seu gabinete, Dom Fernando me recebeu com um sorriso cordial, mas percebi uma certa frieza em seu olhar. Ricardo, meu filho, o que te traz aqui? Eu respirei fundo e disse: Dom Fernando, eu venho comunicar ao senhor uma decisão que tomei. Eu vou me candidatar a deputado federal. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dom Fernando me encarou por longos segundos, como se estivesse tentando entender se eu estava falando sério.
Finalmente, ele suspirou fundo e disse: Ricardo, você sabe que isso é proibido pelo direito canônico. Eu sei, Dom Fernando, respondi, mas eu acredito que essa é a vontade de Deus. Eu tenho uma oportunidade de fazer diferença real na vida de milhares de pessoas. Eu não posso desperdiçar isso. Dom Fernando balançou a cabeça, visivelmente desapontado. Ricardo, você está confundindo as coisas. Sua missão é ser padre. Sua missão é celebrar os sacramentos, guiar as almas, ser um pastor espiritual. A política não é o caminho para um sacerdote. Mas, Dom Fernando, eu insisti, Jesus também foi político. Ele desafiou os poderosos, defendeu os pobres. Ele não ficou preso ao templo. Jesus não disputou eleições, Ricardo. Dom Fernando respondeu com a voz firme. Jesus não buscou poder temporal, e você sabe disso. Eu sentia a raiva subir dentro de mim. Raiva de ser incompreendido, raiva de ser limitado por regras que, para mim, não faziam mais sentido. Dom Fernando, com todo respeito, eu já tomei minha decisão. Ele me olhou com tristeza. Então você me deixa sem escolha, Ricardo. Se você seguir em frente com essa candidatura, eu serei obrigado a informar Roma. E você sabe o que isso significa. Eu sabia. Significava que o Vaticano seria notificado. Significava que eu seria chamado a escolher. Ou desistia da política, ou seria suspenso do exercício do sacerdócio. Mas naquele momento eu não me importei. Eu estava convencido de que estava fazendo a coisa certa. Faça o que precisa fazer, Dom Fernando. Eu disse, levantando-me da cadeira. Mas eu também vou fazer o que preciso fazer. Saí daquele gabinete com o coração acelerado, mas também com uma sensação estranha de liberdade. Pela primeira vez na vida, eu estava tomando uma decisão que não era ditada pela igreja, mas por mim mesmo. Eu estava me tornando dono do meu próprio destino, ou pelo menos era o que eu pensava. Nas semanas seguintes, tudo aconteceu muito rápido. Marcelo organizou minha filiação ao partido, começou a preparar minha campanha e logo eu estava dando entrevistas, participando de reuniões políticas e gravando vídeos de divulgação. Minha popularidade como o padre dos pobres se transformou em um capital político valioso. As pesquisas mostravam que eu tinha grandes chances de ser eleito, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim começou a se apagar. Eu passava cada vez menos tempo na igreja. Minhas orações ficaram mais curtas, mais mecânicas. Eu ainda celebrava missas, mas meu coração não estava mais ali. Estava nos palanques, nos discursos, nos aplausos da multidão. E foi assim que, sem perceber, eu comecei a perder minha alma. A notícia da minha candidatura se espalhou como fogo na palha seca. Em menos de uma semana, eu estava em todos os jornais locais, nas rádios comunitárias e até em algumas emissoras de televisão regionais. Padre Ricardo Mendes, o homem de Deus que quer mudar a política, dizia uma manchete. O padre dos pobres vai para Brasília, anunciava outra. A reação da comunidade foi dividida. De um lado, havia aqueles que me apoiavam incondicionalmente. Eram as famílias que eu havia ajudado, os moradores dos bairros esquecidos pelo poder público, os trabalhadores rurais que encontraram em mim uma voz. Para eles, eu era um herói. Um homem que tinha coragem de sair do conforto da paróquia para enfrentar o sistema corrupto de frente. Do outro lado, havia os católicos mais tradicionais, aqueles que frequentavam a missa todos os domingos há décadas e que viam na minha decisão uma traição. Dona Margarida, uma senhora de 70 anos que sempre se sentava no primeiro banco da igreja, me abordou um dia na saída da missa com lágrimas nos olhos. Padre Ricardo, como o senhor pode fazer isso com a gente? O senhor era nosso pastor, agora virou político. Político não presta, padre. O senhor sabe disso. Aquelas palavras me doeram. Mas eu já estava convencido de que estava fazendo a coisa certa. Eu disse a ela com toda a calma que consegui reunir. Dona Margarida, eu continuo sendo padre. E continuo lutando pelo povo.
A única diferença é que agora vou fazer isso de um lugar onde posso realmente mudar as leis que oprimem os mais fracos. Ela balançou a cabeça desapontada e se afastou sem dizer mais nada. Eu senti um aperto no peito, mas empurrei aquela sensação para o fundo da mente. Não podia deixar que dúvidas me paralisassem agora. Enquanto isso, a campanha eleitoral avançava a todo vapor. Marcelo montou uma equipe de marketing político que transformou minha imagem em um produto vendável. Fizeram vídeos emocionantes, com imagens minhas distribuindo alimentos nas comunidades carentes, abraçando crianças, visitando enfermos. A trilha sonora era sempre uma música gospel ou um coral católico ao fundo, tudo planejado para tocar o coração das pessoas. Eu participava de comícios, subia em palanques improvisados nas praças da cidade e falava para multidões cada vez maiores. Meu discurso era sempre o mesmo: justiça social, dignidade para os pobres, luta contra a corrupção. E o povo aplaudia, o povo gritava meu nome, o povo acreditava em mim. Mas quanto mais eu subia nos palanques, mais eu me distanciava do altar. As missas que eu celebrava ficaram cada vez mais mecânicas. Eu lia o Evangelho, mas minha mente estava nas pesquisas eleitorais. Eu consagrava o pão e o vinho, mas meu coração estava nos discursos que eu prepararia para o próximo comício. Eu estava fisicamente presente na igreja, mas espiritualmente ausente. E então, em uma manhã de terça-feira, 3 meses depois do início da minha campanha, recebi uma carta. O envelope tinha o brasão do Vaticano impresso no canto superior esquerdo. Meu coração disparou quando vi aquele símbolo. Eu sabia o que estava dentro daquela carta antes mesmo de abri-la. Sentei-me na sacristia, sozinho, e rasguei o envelope com as mãos trêmulas. A carta estava escrita em português, mas com uma linguagem formal e distante. Era uma notificação oficial da Congregação para o Clero, o órgão do Vaticano responsável pelos assuntos relacionados aos sacerdotes. O texto era direto e implacável. A Santa Sé havia sido informada de que eu, Padre Ricardo Mendes, havia me filiado a um partido político e lançado minha candidatura a deputado federal, em clara violação ao cânone 285 do Código de Direito Canônico, que proíbe clérigos de assumir cargos públicos que impliquem participação no poder civil. A carta exigia que eu tomasse uma decisão imediata. Ou renunciava à candidatura e retornava ao exercício exclusivo do ministério sacerdotal, ou seria suspenso ad divinis, perdendo o direito de celebrar sacramentos e exercer qualquer função clerical. Eu tinha 30 dias para responder. Li aquela carta 3 vezes. A cada leitura sentia uma mistura de raiva, medo e indignação crescendo dentro de mim. Raiva porque achava aquilo injusto. Medo porque, pela primeira vez, a realidade das consequências estava bem diante dos meus olhos. E indignação porque eu me convenci de que a igreja estava errada, de que aquelas regras eram antiquadas e não faziam sentido no mundo moderno. Guardei a carta em uma gaveta e não contei a ninguém, nem para Marcelo, nem para os líderes comunitários que me apoiavam, nem para minha família. Eu precisava pensar sozinho. Naquela noite, fui até a igreja quando já estava vazia. Ajoelhei-me diante do Santíssimo Sacramento, como fazia desde criança, e tentei rezar, mas as palavras não saíam. Minha mente estava confusa, dividida entre 2 mundos que pareciam incompatíveis. De um lado estava o altar, o lugar onde eu havia dedicado 17 anos da minha vida. O lugar onde eu havia batizado crianças, ouvido confissões, consolado enlutados, celebrado casamentos. O lugar que representava minha identidade mais profunda. Eu era padre. Do outro lado estava o palanque. O lugar onde eu sentia que poderia fazer diferença real, mudar vidas em escala maior, transformar o sistema de dentro. O lugar que representava minha ambição, meu desejo de ser mais do que apenas um pároco de cidade pequena. Fiquei ali, ajoelhado, por mais de 2 horas.
E quando saí da igreja naquela noite, eu já sabia qual seria minha escolha. Nos dias seguintes, comecei a preparar minha resposta ao Vaticano. Conversei com Marcelo e contei sobre a carta. Ele não pareceu surpreso. Padre Ricardo, isso era esperado. A igreja não ia deixar passar, mas agora o senhor precisa decidir. O senhor quer ficar preso a regras antigas ou quer realmente fazer diferença? Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um martelo batendo em uma bigorna. Regras antigas. Era assim que eu havia começado a ver os ensinamentos da igreja, como obstáculos, não como orientações. Procurei também alguns amigos padres, pessoas em quem eu confiava, para pedir conselhos. A maioria deles me implorou para que eu desistisse da política. Ricardo, você vai perder tudo, disse Padre Antônio, um colega de seminário que se tornou meu melhor amigo. Você vai perder sua identidade, você vai perder sua alma. Mas eu não quis ouvir. Eu já havia me convencido de que todos estavam errados e que apenas eu enxergava a verdade. Eu estava cego pela arrogância, pela ilusão de que minha missão era maior do que a vocação que eu havia recebido. No 28º dia, após receber a notificação, eu enviei minha resposta ao Vaticano. Era uma carta de 2 páginas, escrita com um tom respeitoso, mas firme. Eu agradecia à Santa Sé pela preocupação, mas informava que, após muita oração e reflexão, eu havia decidido prosseguir com minha candidatura política. Eu argumentava que via naquela escolha uma forma diferente de servir a Deus e ao povo, e que esperava que a igreja compreendesse minha decisão. Eu sabia que aquela carta seria o ponto de não retorno. E estava certo. 2 semanas depois, recebi a resposta. Era um decreto oficial, assinado pelo cardeal prefeito da congregação para o clero. O texto era curto e devastador. Padre Ricardo Mendes estava oficialmente suspenso a divinis. Eu estava proibido de celebrar missas, ouvir confissões, administrar qualquer sacramento ou exercer qualquer função clerical. A suspensão seria definitiva caso eu não renunciasse à candidatura política dentro de 15 dias. Quando terminei de ler aquele decreto, senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Pela primeira vez desde que tomei a decisão de entrar na política, eu senti medo de verdade, medo de perder quem eu era, medo de estar cometendo o maior erro da minha vida. Mas era tarde demais para voltar atrás. Ou pelo menos era isso que eu dizia a mim mesmo. A notícia da minha suspensão se espalhou como um vendaval. Em menos de 24 horas, toda Santa Clara do Vale sabia que eu havia sido oficialmente afastado do sacerdócio. Os jornais locais estamparam manchetes sensacionalistas. Padre Ricardo escolhe política e é expulso pela igreja. Vaticano pune padre que virou político. A divisão na comunidade, que já existia desde o anúncio da minha candidatura, agora se transformou em uma fratura profunda. De um lado, meus apoiadores diziam que eu era uma vítima de uma igreja antiquada e autoritária. Do outro, os católicos tradicionais me viam como um traidor, alguém que havia abandonado Deus para buscar glória pessoal. Minha mãe, Dona Teresa, ficou arrasada. Lembro-me do dia em que fui visitá-la, uma semana após receber o decreto de suspensão. Ela estava sentada na sala, com os olhos vermelhos de tanto chorar, segurando 1/3 nas mãos. Quando me viu, ela não se levantou para me abraçar como sempre fazia. Apenas me olhou com uma expressão que misturava dor, decepção e amor. Ricardo, ela disse com a voz trêmula, o que você fez com sua vida? Você era padre. Padre, meu filho, Deus te chamou para isso. E você jogou tudo fora por causa de política? Eu tentei explicar. Tentei dizer que estava fazendo aquilo para ajudar as pessoas, para mudar o sistema, para fazer diferença real. Mas ela balançou a cabeça, inconsolável. Você está se enganando, Ricardo. Política não salva ninguém, só Deus salva. E você virou as costas para ele. Aquelas palavras me perfuraram como uma lança. Mas eu estava tão endurecido, tão convencido de que estava certo, que apenas me levantei e saí daquela casa sem dizer mais nada.
Foi a última conversa que tive com minha mãe enquanto ela ainda estava lúcida. Meu pai, por outro lado, não disse uma palavra. Apenas me olhou com aquele olhar pesado, o mesmo olhar que ele tinha quando eu era criança e fazia algo muito errado. Aquele silêncio doeu mais do que qualquer palavra poderia doer. Na paróquia, a situação ficou insustentável. Dom Fernando me comunicou oficialmente que eu não poderia mais celebrar missas ou exercer qualquer atividade pastoral. Um novo padre foi designado para assumir meu lugar na paróquia de São Sebastião. Eu precisaria deixar a casa paroquial em 30 dias. Quando recebi essa notícia, senti como se estivesse sendo expulso de casa. Aquela paróquia era meu lar há quase 10 anos. Cada canto daquele lugar tinha uma memória. O confessionário onde eu havia ouvido centenas de confissões, o altar onde eu havia celebrado milhares de missas, a sacristia onde eu rezava sozinho todas as manhãs. E agora eu teria que deixar tudo para trás. Marcelo me ajudou a encontrar um apartamento pequeno no centro da cidade. Ele disse que aquilo era temporário, que assim que eu fosse eleito, eu teria uma vida confortável em Brasília. Mas naquele momento, enquanto eu empacotava minhas poucas roupas e alguns livros de teologia que eu insistia em carregar comigo, eu me senti mais sozinho do que jamais estive na vida. A campanha eleitoral continuou, mas algo havia mudado em mim. Eu ainda subia nos palanques, ainda dava discursos inflamados, ainda apertava mãos e posava para fotos com eleitores. Mas por dentro, eu sentia um vazio crescente, uma sensação de que havia perdido algo essencial e irreversível. Eu ainda me vestia de preto, ainda usava a camisa clerical durante os comícios. Marcelo me aconselhou a continuar usando aquela vestimenta, porque ela me conectava com minha identidade como o padre dos pobres. Mas cada vez que eu olhava no espelho e via aquela roupa, eu sentia uma pontada de culpa. Eu não era mais padre. A igreja havia me suspenso. Eu não tinha mais o direito de usar aquelas vestes, mas eu ignorava aquela voz interior que me gritava para parar. Eu já tinha ido longe demais para desistir agora. Os comícios ficaram cada vez maiores e mais emotivos. Eu falava sobre injustiça social, sobre os pobres que eram esquecidos pelo Estado, sobre a necessidade de uma política ética e comprometida com o povo. As pessoas aplaudiam, gritavam meu nome, erguiam cartazes com minha foto. Eu me sentia importante, eu me sentia poderoso. Mas à noite, quando voltava para aquele apartamento pequeno e silencioso, eu me ajoelhava ao lado da cama e tentava rezar. Tentava encontrar Deus naquele caos em que minha vida havia se transformado. Mas as palavras não vinham. Era como se houvesse um muro entre mim e o céu. Eu sabia o motivo daquele silêncio. Eu havia escolhido o mundo em vez de Deus. E agora estava colhendo as consequências daquela escolha. Uma semana antes das eleições, recebi uma visita inesperada. Era Padre Antônio, meu melhor amigo desde o seminário. Ele bateu à porta do meu apartamento numa tarde de quinta-feira. E quando abri, vi lágrimas em seus olhos. "Ricardo", ele disse, abraçando-me com força, "eu vim aqui porque eu te amo, irmão, e porque eu não posso ficar quieto vendo você se destruir." Sentamos na pequena sala do apartamento e Padre Antônio falou durante quase uma hora. Ele me lembrou de tudo que nós havíamos vivido juntos no seminário, dos sonhos que tínhamos de servir a Deus e ao povo, das promessas que fizemos no dia da nossa ordenação. Ele me disse que eu ainda tinha tempo de voltar atrás, de pedir perdão à igreja, de renunciar à candidatura e retornar ao altar. "Ricardo, você ainda é padre na essência", ele disse, segurando minhas mãos. "A ordenação sacerdotal é eterna. Você pode estar suspenso, mas você continua sendo padre. E Deus ainda te ama. Ele ainda te espera." Eu ouvi tudo em silêncio. E por um breve momento senti vontade de dizer sim, de desistir de tudo, de voltar para casa. Mas então pensei nas pesquisas eleitorais que me colocavam em segundo lugar, com grandes chances de ser eleito. Pensei nos milhares de pessoas que acreditavam em mim,
que depositavam suas esperanças na minha candidatura. Pensei em tudo que eu havia sacrificado para chegar até ali, e eu disse não. Antônio, eu te agradeço por vir aqui, mas eu já tomei minha decisão. Eu vou até o fim, eu vou ser eleito, e vou provar para todo mundo que eu estava certo. Padre Antônio me olhou com uma tristeza profunda. Ele se levantou, colocou a mão no meu ombro e disse: então eu vou rezar por você, Ricardo, porque você vai precisar de muitas orações. E ele saiu, deixando-me sozinho novamente. No domingo seguinte foi o último domingo antes das eleições. Eu estava programado para fazer um grande comício na praça principal de Santa Clara do Vale. Mais de 3.000 pessoas estavam esperando para me ouvir. Eu subi no palanque, peguei o microfone e comecei a falar. Mas, no meio do discurso, algo aconteceu. Meus olhos encontraram no meio da multidão o rosto de Dona Margarida, a senhora de 70 anos que havia me confrontado meses atrás na saída da missa. Ela estava ali, de pé, com os braços cruzados, olhando para mim com uma expressão de decepção e tristeza. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Pela primeira vez desde que tomei a decisão de entrar na política, eu senti vergonha. Vergonha de estar ali, vestido de preto, fingindo ser algo que eu não era mais. Vergonha de ter trocado o altar pelo palanque. Vergonha de ter escolhido o poder em vez de Deus. Terminei o discurso no automático, sem realmente saber o que eu estava dizendo. Desci do palanque, ignorei os cumprimentos dos apoiadores e voltei correndo para o apartamento. E ali, sozinho, eu chorei pela primeira vez em meses. Chorei pela perda da minha identidade. Chorei pela minha mãe que estava doente de desgosto. Chorei pelo padre que eu costumava ser e que talvez nunca mais voltaria a ser. Mas era tarde demais para voltar atrás. A eleição estava marcada para daqui a 3 dias e eu já havia feito minha escolha. Uma escolha irreversível. O dia da eleição chegou. Era um domingo ensolarado, típico de outubro, e Santa Clara do Vale estava em polvorosa. As ruas estavam cheias de eleitores caminhando em direção às zonas eleitorais, cabos eleitorais distribuindo santinhos na porta das escolas, e uma atmosfera de expectativa pairando no ar. Eu acordei às 5 da manhã, como sempre fazia quando ainda era padre, mas dessa vez não era para rezar. Era para me preparar para o dia mais importante da minha nova vida. Vesti minha camisa preta, aquela que ainda lembrava a batina, mas que já não tinha mais o mesmo significado, e saí para votar na escola municipal onde eu havia estudado quando criança. Quando cheguei à zona eleitoral, havia uma pequena multidão me esperando. Apoiadores seguravam cartazes com minha foto, gritavam meu nome, aplaudiam. Alguns me abraçaram com lágrimas nos olhos, dizendo que eu era a esperança deles, que eu representava uma nova era na política brasileira. Eu sorri, acenei, apertei mãos, mas por dentro sentia um vazio estranho. Depois de votar, fui para o comitê de campanha, onde Marcelo e toda a equipe estavam reunidos. Eles montaram uma central de operações com computadores ligados, televisões transmitindo os noticiários e pessoas monitorando as redes sociais. A tensão era palpável. Todos sabiam que aquele dia definiria não apenas o meu futuro, mas o futuro de centenas de pessoas que haviam investido tempo, dinheiro e esperança na minha candidatura. Às 17 horas, as urnas foram oficialmente fechadas em todo o país. A partir daquele momento, os votos começaram a ser totalizados pelos supercomputadores do Tribunal Superior Eleitoral. A contagem era rápida, eficiente, quase mágica. Em poucas horas, saberíamos o resultado final. Fiquei ali, no comitê, cercado de pessoas, mas me sentindo completamente sozinho. Enquanto os números começavam a aparecer nas telas dos computadores, eu pensava na minha mãe, que havia se recusado a ir votar naquele dia. Pensava no meu pai, que também não apareceu. Pensava em Padre Antônio, que provavelmente estava rezando por mim, pedindo a Deus que eu voltasse à razão.
Pensava em Dom Fernando, que certamente estava acompanhando os resultados com tristeza. Mas eu não podia me permitir pensar nessas coisas agora. Eu precisava focar. Eu precisava vencer. Às 18h30, os primeiros resultados parciais começaram a ser divulgados. Meu nome apareceu na lista dos candidatos a deputado federal pelo estado. Eu estava em terceiro lugar, com 8% dos votos apurados. Marcelo gritou de alegria. Ricardo, você está indo bem. Se continuar assim, você vai se eleger. A equipe comemorou. Alguns abriram garrafas de refrigerante como se fosse champanhe. Outros me abraçaram, bateram nas minhas costas, disseram que eu era um vencedor, mas eu apenas observava aqueles números na tela, sentindo uma mistura estranha de euforia e angústia. Às 19h, com 25% dos votos apurados, eu havia subido para a segunda posição. Os gritos no comitê ficaram ainda mais altos. As pessoas começaram a me chamar de Deputado Ricardo. Eu sorri, mas meu sorriso era forçado. Às 20h, com 50% dos votos apurados, eu estava consolidado na segunda posição, com grandes chances de ser eleito. Marcelo me abraçou com força e disse, você conseguiu, Ricardo. Você vai para Brasília. E então, às 21h45, com 98% dos votos apurados, o resultado foi praticamente confirmado. Eu havia sido eleito deputado federal com mais de 120 mil votos. Era a segunda maior votação do estado. Era uma vitória esmagadora. O comitê explodiu em comemoração. As pessoas gritavam, choravam, me erguiam nos braços como se eu fosse um herói. Jornalistas ligaram pedindo entrevistas. Apoiadores começaram a chegar ao comitê, querendo tirar fotos comigo, querendo me abraçar, querendo fazer parte daquele momento histórico. Mas eu, no meio daquela multidão eufórica, sentia um vazio imenso dentro do peito. Era como se eu tivesse conquistado o mundo inteiro, mas perdido minha alma no processo. Marcelo organizou uma festa improvisada ali mesmo, no comitê. Música alta, comida, bebida e muita gente comemorando minha vitória. Eu fui obrigado a subir em uma cadeira e fazer um discurso. Peguei o microfone, olhei para todas aquelas pessoas e disse, nós vencemos. Nós provamos que é possível fazer política de forma diferente. Nós mostramos que o povo pode confiar em alguém que realmente se importa com os mais pobres. As pessoas aplaudiram, gritaram meu nome, choraram de emoção. Mas enquanto eu falava aquelas palavras, sentia que estava mentindo, porque eu não havia entrado na política apenas para ajudar os pobres. Eu havia entrado na política porque quis provar algo para mim mesmo. Porque quis ser mais do que apenas um padre de cidade pequena. Porque quis poder, reconhecimento, glória. E agora eu tinha tudo isso. Mas a que custo? A festa continuou até tarde da noite. Mas eu saí de lá por volta das 23h, dizendo que estava cansado e precisava descansar. Voltei para o meu pequeno apartamento sozinho. Quando entrei naquele espaço vazio e silencioso, finalmente permiti que as emoções que eu havia reprimido o dia inteiro viessem à tona. Sentei-me na cama, coloquei a cabeça entre as mãos e comecei a chorar. Eu havia vencido, mas ao mesmo tempo eu havia perdido tudo. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto, pensando em tudo que havia acontecido nos últimos meses. Pensei no dia em que decidi entrar na política. Pensei no dia em que recebi a notificação do Vaticano. Pensei no dia em que fui suspenso ad divinis. Pensei na dor nos olhos da minha mãe quando me disse que eu havia virado as costas para Deus. E pela primeira vez eu comecei a questionar se havia feito a escolha certa. Mas era tarde demais para voltar atrás. Eu havia sido eleito. Eu tinha um mandato pela frente. Eu tinha responsabilidades, compromissos, expectativas. Não havia mais espaço para arrependimento. Ou pelo menos era isso que eu tentava me convencer. Na manhã seguinte, segunda-feira, meu telefone não parou de tocar.
Jornalistas querendo entrevistas, políticos querendo se aproximar de mim, eleitores querendo tirar fotos. Eu havia me tornado uma figura pública importante. Eu era agora o deputado Ricardo Mendes, o padre que desafiou a igreja para servir ao povo. Mas quando olhava no espelho, eu não reconhecia mais o homem que me encarava de volta. Aquele não era o Ricardo que havia entrado no seminário aos 15 anos, cheio de sonhos de servir a Deus. Aquele não era o Ricardo que havia sido ordenado padre aos 27 anos, com lágrimas de alegria nos olhos. Aquele era um estranho, um impostor vestido de preto, fingindo ser algo que não era mais. E o pior de tudo, eu não sabia mais quem eu realmente era. 2 semanas após a eleição, recebi outra carta do Vaticano. Dessa vez, não era mais uma notificação, era um decreto final. Abri o envelope com as mãos trêmulas, já sabendo o que estava escrito ali, e confirmei. Padre Ricardo Mendes estava oficialmente demitido do estado clerical. Eu não estava apenas suspenso, eu havia sido expulso definitivamente da Igreja Católica. A carta dizia que, por ter escolhido seguir na política após todas as advertências, eu havia demonstrado de forma inequívoca que não desejava mais viver de acordo com as obrigações do sacerdócio. Portanto, a Santa Sé havia decidido pela minha demissão do estado clerical, uma medida rara e extrema, reservada apenas para casos de abandono total da vocação sacerdotal. Eu não era mais padre. Oficialmente, definitivamente, irreversivelmente. Li aquela carta 3 vezes e então, pela primeira vez desde que tomei a decisão de entrar na política, eu me permiti sentir o peso total daquela escolha. Eu havia trocado o altar pelo palanque. Eu havia trocado Deus pelo poder. E agora eu estava colhendo as consequências daquela escolha. Sentei-me no sofá do apartamento, segurando aquela carta nas mãos, e deixei as lágrimas caírem livremente. Chorei pela perda da minha identidade. Chorei pela dor que causei à minha família. Chorei pelo padre que eu costumava ser e que nunca mais voltaria a ser. E pela primeira vez, eu me perguntei, valeu a pena? Em fevereiro do ano seguinte, mudei-me para Brasília. A capital federal, com seus prédios monumentais, avenidas largas e clima seco, era um mundo completamente diferente de Santa Clara do Vale. Aqui, tudo era impessoal, burocrático, distante. As pessoas não se cumprimentavam nas ruas. Ninguém te conhecia pelo nome. Você era apenas mais um parlamentar entre 513 deputados e 81 senadores. Marcelo me ajudou a montar meu gabinete. Contratamos assessores, organizamos a estrutura administrativa, definiram as comissões das quais eu participaria. Eu fui designado para a Comissão de Seguridade Social e Família e também para a Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Eram áreas que, teoricamente, tinham tudo a ver com meu histórico de trabalho social. Os primeiros dias no Congresso foram surreais. Eu caminhava pelos corredores do Palácio do Planalto, observando aqueles homens e mulheres de terno, carregando pastas, conversando em grupos, fazendo acordos nos cantos das salas. Tudo ali parecia um teatro, um grande jogo de aparências. A rotina de um deputado federal era intensa, mas vazia. Pela manhã, participávamos das reuniões das comissões temáticas, onde projetos de lei eram discutidos. Ou melhor, onde os deputados fingiam discutir os projetos, porque, na verdade, quase ninguém lia o que estava votando. À tarde, havia as sessões no plenário, onde votávamos dezenas de matérias em questão de minutos. A maioria dos deputados nem sabia sobre o que estava votando. Apenas seguiam a orientação do líder do partido, apertando o botão verde ou vermelho conforme mandado. Eu tentei, no início, ser diferente. Eu lia os projetos, estudava as propostas, tentava entender as implicações de cada votação. Mas logo percebi que aquilo era inútil. O sistema não funcionava com base em ideias ou princípios. Funcionava com base em acordos políticos, trocas de favores, barganhas. Ricardo,
Marcelo me disse um dia, enquanto tomávamos café em um dos restaurantes do Congresso. Você precisa entender como as coisas funcionam aqui. Se você quiser aprovar algum projeto, você precisa fazer alianças. Você precisa negociar. Você precisa dar apoio a projetos de outros deputados para receber apoio aos seus. É assim que a política funciona. Eu sabia que ele estava certo, mas aquilo me enojava, porque negociar significava muitas vezes apoiar projetos nos quais eu não acreditava. Significava votar a favor de medidas que beneficiavam grandes empresas em detrimento dos mais pobres. Significava fazer vista grossa para escândalos de corrupção envolvendo colegas parlamentares. Eu havia entrado na política acreditando que iria mudar o sistema. Mas o que aconteceu foi que o sistema mudou a mim. A desilusão veio rápido. Nos primeiros 6 meses de mandato, eu apresentei 3 projetos de lei relacionados à proteção de famílias de baixa renda, acesso à educação de qualidade e combate à fome. Nenhum deles foi sequer levado à votação. Foram arquivados em comissões, engavetados por deputados que tinham outros interesses. Enquanto isso, vi projetos absurdos sendo aprovados com rapidez impressionante. Projetos que beneficiavam grandes corporações, que reduziam impostos para os ricos, que desmontavam políticas públicas de proteção aos mais vulneráveis. E os deputados votavam a favor, sem pestanejar, porque haviam recebido alguma contrapartida em troca. Eu me sentia enojado, mas também me sentia impotente. O que eu poderia fazer sozinho? Eu era apenas um voto entre 513. E então, algo dentro de mim começou a se quebrar definitivamente. Comecei a faltar às reuniões das comissões. Parei de ler os projetos de lei. Passei a votar seguindo apenas a orientação do líder do partido, como todos os outros faziam. Eu me tornei exatamente aquilo que eu havia jurado combater. Um político acomodado que apenas ocupava uma cadeira e recebia um salário poupudo sem fazer diferença real na vida de ninguém. Mas o pior de tudo era o vazio existencial que eu sentia. Eu morava sozinho em um apartamento funcional em Brasília. Não tinha amigos verdadeiros, não tinha família por perto. Minha mãe havia falecido poucos meses após minha eleição. Ela morreu sem me perdoar pela escolha que fiz. Meu pai se recusava a falar comigo. Padre Antônio havia desistido de me contatar depois que eu parei de responder suas mensagens. Eu estava completamente sozinho, e aquela solidão era sufocante. À noite, quando voltava para o apartamento vazio, eu me sentava no sofá e ficava olhando para as paredes brancas, sentindo um peso enorme no peito. Era uma sensação angustiante de que minha vida não tinha mais sentido. Eu havia trocado tudo. Minha vocação, minha identidade, minha família, minha fé. Por quê? Por um cargo político que não me trazia satisfação alguma. Comecei a beber. Primeiro, apenas um copo de uísque à noite para relaxar. Depois, 2 copos. Depois, meia garrafa. O álcool anestesiava temporariamente aquela dor existencial, aquele vazio que me consumia por dentro. Mas quando o efeito passava, o vazio voltava ainda maior. Eu tentei preencher aquele vazio com outras coisas. Comprei roupas caras, frequentei restaurantes sofisticados, viajei para lugares luxuosos nas férias parlamentares. Mas nada disso me trazia felicidade verdadeira. Era tudo superficial, passageiro, ilusório. Eu sentia falta do altar. Sentia falta de celebrar missa, de ouvir confissões, de estar perto das pessoas que realmente precisavam de mim. Sentia falta de rezar e sentir que Deus estava ali, presente, me ouvindo. Mas agora, quando tentava rezar, só encontrava silêncio. Um silêncio ensurdecedor e condenador. 1 ano após tomar posse como deputado, recebi uma notícia devastadora. Marcelo, meu assessor e amigo, foi preso pela Polícia Federal em uma operação contra a corrupção. Ele estava envolvido em um esquema de desvio de verbas públicas junto com outros parlamentares. Quando a notícia foi divulgada, meu nome também apareceu nas investigações. Eu não estava diretamente envolvido no esquema.
Mas o fato de Marcelo ser meu assessor mais próximo me colocou sob suspeita. A imprensa começou a me investigar, a questionar minha conduta, a revirar meu passado. E foi ali, naquele momento de exposição pública humilhante, que eu finalmente enxerguei a verdade completa do que eu havia me tornado. Eu não era mais o padre dos pobres. Eu não era mais um homem de fé. Eu não era mais um líder comunitário respeitado. Eu era apenas mais um político envolvido em escândalos, cercado de gente corrupta, perdido em um sistema podre que eu havia ingenuamente acreditado que poderia mudar. Sentei-me sozinho no meu gabinete, naquela tarde cinzenta de julho, e chorei como não chorava desde a infância. Chorei pela perda irreparável da minha identidade. Chorei pela morte da minha mãe, que foi para o túmulo carregando a dor de ter um filho que abandonou Deus. Chorei pelo padre que eu costumava ser e que nunca mais voltaria a ser. Olhei para o diploma de deputado federal pendurado na parede do gabinete. Aquele pedaço de papel havia custado tudo que eu tinha de mais precioso. E agora, olhando para ele, eu percebi que não valia nada. Peguei o celular e liguei para Padre Antônio. Ele atendeu na terceira chamada com a voz surpresa. "Ricardo, é você?" Eu não consegui falar. Apenas soluçava do outro lado da linha. Ele esperou em silêncio, até que eu consegui dizer com a voz embargada: "Antônio, eu cometi o maior erro da minha vida. Eu perdi tudo. Eu não sei mais quem eu sou." Houve uma pausa longa. Depois ele disse, com a voz cheia de compaixão: "Ricardo, Deus ainda te ama. Não importa o que você tenha feito, não importa o quanto você tenha se afastado, Ele ainda está esperando por você." Aquelas palavras me quebraram completamente, porque eu sabia que eram verdade. Mas também sabia que o caminho de volta seria longo, doloroso e talvez impossível. Desliguei o telefone e fiquei ali, sentado no gabinete vazio, cercado pelo poder que eu tanto desejei, mas que agora percebia ser absolutamente vazio. Eu havia trocado o altar pelo palanque, eu havia trocado Deus pelo poder, e agora eu estava colhendo os frutos amargos daquela escolha. Uma escolha que destruiu minha vida, uma escolha que eu carregaria para sempre. O escândalo envolvendo Marcelo cresceu como uma bola de neve. A cada dia, novos detalhes eram revelados pela imprensa. Desvio de emendas parlamentares, superfaturamento de obras, contratos fraudulentos com empresas fantasma. Era um esquema complexo, que envolvia dezenas de políticos, empresários e funcionários públicos. E meu nome estava no meio daquilo tudo. Não porque eu tivesse participado diretamente do esquema. Eu realmente não sabia do que Marcelo estava fazendo nas minhas costas. Mas porque eu era ingênuo demais, confiante demais, cego demais para perceber que estava sendo usado. A Polícia Federal me convocou para depor. Passei 6 horas respondendo perguntas de delegados federais que me olhavam com desconfiança. Eles queriam saber sobre minha relação com Marcelo, sobre as decisões que tomei no meu gabinete, sobre as emendas parlamentares que direcionei para projetos em Santa Clara do Vale. Eu respondi tudo com honestidade. Eu não tinha nada a esconder, porque eu realmente não havia roubado um centavo do dinheiro público. Mas a imprensa não se importava com isso. Para os jornais, eu era apenas mais um político corrupto envolvido em escândalo. As manchetes eram devastadoras. Ex-padre envolvido em esquema de corrupção. Deputado Ricardo Mendes sob investigação da PF. O padre que trocou o altar pelo crime. Minha imagem pública foi destruída em questão de dias. As mesmas pessoas que haviam me aplaudido nos comícios agora me xingavam nas redes sociais. Os eleitores que haviam depositado sua confiança em mim sentiam-se traídos. E eu não podia culpá-los, porque, de certa forma, eu realmente os havia traído. Dom Fernando deu uma entrevista para um jornal católico, dizendo que havia alertado sobre os perigos da política, mas que eu não quis ouvir. O padre Ricardo escolheu o mundo em vez de Deus. E agora está colhendo as consequências dessa escolha, ele disse. Aquelas palavras me perfuraram como uma espada, porque eram verdadeiras. A pressão foi aumentando.
A Câmara dos Deputados abriu um processo de investigação contra mim. O Conselho de Ética me convocou para prestar depoimento. Havia a possibilidade real de eu ter meu mandato cassado, como havia acontecido com vários deputados no escândalo do Mensalão anos atrás. Eu passei noites sem dormir, deitado na cama do apartamento vazio, olhando para o teto, pensando em como minha vida havia desmoronado tão rápido. Em menos de 2 anos, eu havia perdido tudo. Minha vocação, minha família, minha dignidade, minha reputação. E para quê? Para ter um cargo político que eu odiava, para estar envolvido em escândalos que eu nunca quis fazer parte, para viver uma vida de solidão, vazio e amargura. Foi então que tomei a decisão mais importante dos últimos anos. Eu ia renunciar ao mandato. Alguns políticos renunciavam para evitar a cassação que os deixaria inelegíveis por 8 anos. Mas não era isso que me motivava. Eu não queria mais ser político. Eu não queria mais estar naquele ambiente tóxico, corrupto e desumano. Eu queria voltar para casa. Eu queria voltar para quem eu realmente era. Convoquei uma coletiva de imprensa no meu gabinete. A sala estava lotada de jornalistas, câmeras, microfones. Eu me sentei à mesa, respirei fundo e comecei a falar. Venho aqui hoje anunciar minha renúncia ao mandato de deputado federal, eu disse, com a voz firme, mas emocionada. Eu entrei na política acreditando que poderia fazer diferença, mas me perdi no caminho. Cometi o maior erro da minha vida ao abandonar minha vocação sacerdotal para buscar poder político. Fiz uma pausa. Alguns jornalistas escreviam freneticamente em seus cadernos. As câmeras de televisão estavam focadas no meu rosto. Eu quero pedir perdão, continuei, sentindo as lágrimas começarem a brotar nos meus olhos. Perdão ao povo de Santa Clara do Vale, que acreditou em mim. Perdão aos meus eleitores, que depositaram sua confiança em um homem imperfeito. Perdão à Igreja Católica, que tentou me guiar, mas que eu rejeitei com arrogância. E perdão a Deus, que me chamou para ser padre, mas que eu abandonei em busca de glória pessoal. Não consegui continuar. Abaixei a cabeça e deixei as lágrimas caírem livremente. Toda a dor, toda a culpa, todo o arrependimento que eu havia reprimido por meses finalmente explodiu naquele momento. Eu não sou vítima, eu disse, erguendo o rosto novamente. Eu fiz escolhas erradas e agora estou assumindo as consequências dessas escolhas. Eu renuncio ao mandato não para fugir da justiça, porque eu não cometi crime algum e vou provar minha inocência, mas porque eu não quero mais fazer parte desse sistema. Eu quero voltar a ser quem eu realmente sou. Ou pelo menos tentar. Encerrei a coletiva sem responder perguntas. Saí daquela sala pela última vez como deputado federal. A renúncia teve repercussão imediata. Alguns jornais me elogiaram pela coragem de assumir os erros. Outros disseram que eu estava apenas tentando fugir do processo de cassação. Mas eu não me importava mais com o que as pessoas pensavam. Arrumei minhas poucas coisas no apartamento em Brasília e voltei para Santa Clara do Vale. Não tinha mais casa própria lá. A casa paroquial já não era minha há mais de 1 ano. Aluguei um pequeno quarto em uma pensão simples no centro da cidade. Quando cheguei à cidade, algumas pessoas me reconheceram na rua. Algumas me olharam com pena, outras com desprezo, outras com curiosidade. Mas ninguém veio falar comigo. Eu estava completamente sozinho. Passei os primeiros dias apenas vagando pelas ruas da cidade, observando os lugares que haviam marcado minha vida. Passei em frente à igreja onde fui batizado, em frente à casa onde cresci, que agora pertencia a outras pessoas, em frente à paróquia de São Sebastião, onde fui padre por tantos anos. Entrei na igreja numa tarde de quinta-feira. Estava vazia, silenciosa, iluminada apenas pela luz fraca das velas votivas. Sentei-me no último banco, o mesmo onde eu costumava sentar quando era criança. Olhei para o altar. O novo padre estava lá, organizando os paramentos para a missa da noite. Ele era jovem, cheio de energia, comprometido com sua vocação, exatamente como eu fui um dia.
Senti uma dor profunda no peito. Aquele deveria ser meu lugar. Aquele altar deveria ser o centro da minha vida. Mas eu havia jogado tudo fora. Ajoelhei-me e, pela primeira vez em mais de um ano, tentei rezar de verdade. Não as orações mecânicas que eu rezava quando ainda fingia ser padre, mas uma oração sincera, quebrantada, desesperada. Deus, eu sussurrei com a voz embargada. Eu não sei se ainda tenho o direito de falar contigo. Eu te abandonei. Eu escolhi o mundo em vez de ti. Eu destruí tudo o que tu me deste. Mas eu te peço, por favor, me perdoa. Eu me arrependo. Eu me arrependo de tudo. As lágrimas corriam livremente pelo meu rosto. E então, naquele silêncio profundo da igreja vazia, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Senti a presença de Deus. Não era algo audível ou visível. Era apenas uma sensação suave, calorosa, de que eu não estava completamente perdido, de que ainda havia esperança, de que Deus, apesar de tudo, ainda me amava. Fiquei ali, ajoelhado, chorando, por quase 2 horas. Quando finalmente me levantei, senti que algo dentro de mim havia começado a se curar. Eu sabia que o caminho de volta seria longo. Eu sabia que talvez nunca mais pudesse voltar a ser padre oficialmente. Eu sabia que teria que carregar as consequências das minhas escolhas pelo resto da vida. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu tinha esperança. Esperança de redenção. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Eu precisava recomeçar do zero, em uma cidade onde todo mundo me conhecia e onde minha história de queda era pública e humilhante. Não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha família para me apoiar, mas eu tinha algo que não tinha há muito tempo: humildade e disposição para aprender com meus erros. Comecei a trabalhar em pequenos serviços para me sustentar. Ajudava em uma marcenaria pela manhã, fazia entregas de marmitas à tarde e à noite limpava o salão de uma igreja evangélica que me acolheu sem julgar meu passado. Era um trabalho humilde, cansativo, mas honesto. E pela primeira vez em anos eu sentia paz. Comecei também a fazer trabalho voluntário na comunidade. Visitava enfermos nos hospitais, distribuía comida para moradores de rua. Ajudava a organizar campanhas de arrecadação de agasalhos no inverno. Eu não fazia isso para ser reconhecido ou para limpar minha imagem pública. Eu fazia porque sentia que era minha forma de pagar minha dívida com o mundo, de devolver um pouco daquilo que eu havia recebido e desperdiçado. O trabalho voluntário me trouxe algo que o cargo político nunca me deu: propósito verdadeiro. Quando eu olhava nos olhos de uma senhora idosa que recebia um prato de comida quente, ou quando abraçava uma criança que ganhava um agasalho novo, eu sentia que estava fazendo diferença real. Não eram leis, não eram discursos, não eram números, eram vidas. Pessoas reais, com nomes, histórias, dores. E foi ali, no anonimato do serviço ao próximo, que eu comecei a me reencontrar. Padre Antônio me procurou alguns meses depois do meu retorno a Santa Clara do Vale. Ele me convidou para tomar um café e conversamos por horas. Contei a ele sobre minha jornada de arrependimento, sobre minha tentativa de recomeçar, sobre meu desejo de algum dia voltar a servir a Deus de forma plena. Ele ouviu tudo com paciência e compaixão. E então me disse algo que mudou minha perspectiva. Ricardo, você nunca deixou de ser padre no seu coração. A ordenação sacerdotal é eterna. Você foi demitido do estado clerical, mas isso não apaga o que Deus fez em você no dia da sua ordenação. Você ainda pode servir a Deus. Talvez não da forma como fez antes, mas de formas novas que Ele vai te mostrar. Aquelas palavras foram como um bálsamo para minha alma ferida. Eu comecei a entender que minha história não havia terminado. Ela havia tomado um rumo doloroso, mas ainda havia esperança de redenção. Com o tempo, fui me reconciliando com meu pai.
Ele era um homem de poucas palavras, mas um dia, quando eu estava ajudando-o na roça, ele colocou a mão no meu ombro e disse: "Meu filho, eu estou orgulhoso de você, não pelo que você foi, mas pelo homem que você está se tornando." Eu chorei naquele dia como não chorava desde a infância, porque aquelas palavras significavam perdão, significavam aceitação, significavam amor incondicional. Hoje, 5 anos após renunciar ao mandato político, eu vivo uma vida simples, mas significativa. Trabalho como coordenador de projetos sociais em uma ONG que atende famílias carentes em Santa Clara do Vale. Não ganho muito, mas é o suficiente para viver dignamente. Participo ativamente da comunidade católica, embora não possa celebrar sacramentos ou exercer funções clericais. Ajudo na catequese, organizo retiros espirituais para jovens, visito enfermos, levando a comunhão quando autorizado pelo padre local. E aprendi lições que carregarei pelo resto da vida. Aprendi que poder político não salva ninguém, que é mais importante estar perto das pessoas, servindo no anonimato, do que estar sob holofotes tentando mudar sistemas que resistem à mudança. Aprendi que nossas escolhas têm consequências irreversíveis. Eu nunca mais serei oficialmente padre. Eu nunca mais terei de volta os anos que perdi. Eu nunca mais verei minha mãe nesta vida. E ela morreu sem me perdoar completamente. Aprendi que a arrogância é uma doença espiritual perigosa. Eu achei que sabia mais do que a igreja, mais do que meus superiores, mais do que Deus. E essa arrogância me destruiu. Aprendi que Deus é misericordioso, mas que sua misericórdia não anula as consequências naturais de nossas ações. Ele me perdoou. Eu sinto isso no mais profundo da minha alma, mas eu ainda preciso carregar as marcas das minhas escolhas erradas. E aprendi que nunca é tarde para recomeçar, que mesmo após a queda mais profunda, ainda há possibilidade de redenção. Não uma redenção que apaga o passado, mas uma redenção que nos transforma apesar do passado. Se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais teria aceitado a proposta de Marcelo. Eu jamais teria trocado o altar pelo palanque. Eu jamais teria escolhido o poder político em vez da vocação sacerdotal. Mas não posso voltar no tempo. Só posso seguir em frente, carregando as lições que aprendi e tentando ser um homem melhor a cada dia. Esta é minha história. A história de um padre que perdeu tudo ao escolher o mundo em vez de Deus. A história de um homem que descobriu, da forma mais dolorosa possível, que existem escolhas irreversíveis e que o preço do poder pode ser a própria alma. Mas também é a história de redenção, de um homem que, mesmo após cair no abismo mais profundo, encontrou forças para se levantar e recomeçar. Não da mesma forma, não no mesmo lugar, mas como uma versão nova, humilde, quebrantada e, acima de tudo, mais humana. Se há uma mensagem que eu gostaria de deixar para quem ouvir minha história, é esta: cuidado com as escolhas que você faz quando está no auge da sua arrogância. Cuidado com as promessas de poder que te fazem esquecer quem você realmente é. Cuidado com os caminhos que te afastam de Deus em nome de uma suposta missão maior, porque o poder é sedutor, mas é também enganoso. E quando você percebe o erro, pode ser tarde demais para voltar atrás. Eu aprendi essa lição da forma mais dura possível. E hoje, 5 anos depois, ainda estou tentando reconstruir minha vida pedra por pedra, dia após dia. Mas há uma coisa que tenho certeza: Deus não desiste de nós. Mesmo quando nós desistimos dele, mesmo quando fazemos as piores escolhas, mesmo quando caímos no abismo mais profundo, ele continua ali, esperando o momento em que finalmente abrimos os olhos, reconhecemos nossos erros e voltamos para casa. E quando voltamos, ele nos recebe de braços abertos. Não como éramos antes, porque isso é impossível, mas como somos agora, quebrados, humildes, transformados pela dor. E essa é a verdadeira redenção. Meu nome é Ricardo Mendes.
Eu costumava ser padre. Hoje, sou apenas um homem tentando viver com dignidade após ter cometido o maior erro da sua vida. E todos os dias eu agradeço a Deus pela oportunidade de recomeçar, porque enquanto há vida, há esperança. E enquanto há esperança, há redenção. E você, se estivesse no lugar de Ricardo, teria tido coragem de renunciar a tudo pela política? Ou teria escolhido permanecer no sacerdócio? Comente, altar ou palanque. Eu quero saber sua opinião sincera. Essa história nos faz refletir sobre até onde estamos dispostos a ir em nome do poder. E se realmente vale a pena trocar nossa essência por promessas de mudança que talvez nunca se concretizem. Se essa história te impactou, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que vão te fazer pensar sobre fé, escolhas e consequências. Até a próxima história.